ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na noite do último domingo a abertura de um inquérito contra Elon Musk, dono do X, em reação a manifestações críticas feitas pelo empresário ao longo do final de semana. Inclusive, críticas condenando as decisões do juiz em relação à plataforma. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes pede a inclusão de Musk como investigado em outro inquérito já existente, o das milícias digitais. Elon Musk prometeu na noite de sábado reativar perfis de usuários brasileiros que haviam sido suspensos por ordem do STF e também do Tribunal Superior Eleitoral por considerar essas medidas arbitrárias e ilegais. A sua decisão foi instigada pelo caso conhecido como Twitter Files Brasil, que trouxe, inclusive, revelações de como a plataforma reagiu a pedidos de Moraes em 2022. Contra essa decisão de Musk, Moraes também determinou que, se o X descumprir as medidas judiciais, será aplicada uma multa de R$100 mil a cada perfil que viesse a ser reativado. E a gente, claro, quer ouvir a sua análise, né, doutor André Marsiglia, em relação a esse embate, a essas críticas feitas às decisões do ministro Alexandre de Moraes e que a grande imprensa, que se diz profissional, vem tratando, inclusive, como ataques. De fato, tem acontecido, aliás, uma coisa incrível no Brasil, que é a gente tornar ataque e crítica expressões sinônimas, né? Então, deixou de existir crítica. Tudo é ataque. Então, sabe-se lá o que seria o exercício da liberdade de expressão se tudo virou ataque. Talvez a gente não tenha mais de exercer esse direito se esses conceitos forem confundidos. Eu acredito que todos viram manifestações do Musk, foram manifestações duras, foram inclusive denúncias que precisam ser apuradas. Se houve uma intenção política, se o Musk está certo ou está errado, se ele cometeu ou não, exageros naquilo que trouxe, bom, isso precisa ser examinado. E para isso ser examinado, é necessário que a gente arranque todo o conteúdo político em torno dessa questão. O que a gente não pode, e tem sido feito, infelizmente, por muitos formadores de opinião, é entender o seguinte: bom, o que o Musk trouxe teve uma intenção política, ele quis mobilizar a direita. Bom, então a gente não avalia o fato, então a gente ignora o fato, trata aquilo como se nada fosse. Isso não pode acontecer. Bom, tem uma intenção política? A gente analisa a intenção política. Tem fato? Tem que analisar o fato. É assim que precisa ser feito, independente dele ter ofendido, agredido ou não. Essa questão não está em jogo. Está em jogo que tem um fato que precisa ser analisado. Depois a gente avalia o conteúdo político, depois a gente avalia se ele cometeu excessos ou não nas suas manifestações. Perfeito. Doutor André, teve várias discussões, ainda estão acontecendo, né, nas redes sociais, sobre esse embate entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Tudo começou com uma pergunta, né? Tudo começa com uma pergunta do Elon que o Alexandre de Moraes estaria censurando, inclusive com denúncias. Teve o Twitter Files Brasil com arquivos mostrando ali, segundo a denúncia do Elon Musk, de que não estaria sendo respeitada a lei e a Constituição brasileira, né, já que eles teriam que, inclusive, fingir, né, que a pessoa estava violando as regras de uso da plataforma, já que o próprio Twitter estaria proibido, inclusive, de falar para as pessoas que a decisão veio do Alexandre de Moraes. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, mas uma pergunta que eu vejo muito sair nesse debate das redes sociais, eu acho que seria interessante se o senhor pudesse esclarecer, é que as pessoas falam assim: poxa, mas qual é a jurisdição que o Alexandre de Moraes tem sobre o Elon Musk? Né? Então, vamos dizer que o Elon Musk causasse ali talvez uma ofensa, né? Como que seria um trâmite normal, por exemplo? Pois você comentou bem, começou tudo isso com uma pergunta, e entendo que, com lamento, alguns jornalistas inclusive se manifestaram dizendo que essa pergunta seria um ataque.
né? É complicado. Se um jornalista que tem na sua matéria-prima entende que perguntar é um ataque, então como é que pode ter jornalismo? É complicado e muito. A pergunta que ele fez, ele tem o direito de fazer e tem direito de entender que há censura nas medidas que foram promovidas contra o Twitter. O Twitter teve de retirar diversos perfis, excluir diversos perfis da sua plataforma. Entendo eu, por exemplo, particularmente, que exclusão de perfil é censura. Censura prévia. Porque, veja, se um perfil fez uma postagem, aquela postagem, vamos lá, é considerada ilícita, exclui-se a postagem, exclui-se aquele conteúdo específico. Agora, quando eu excluo o perfil, quando eu impeço o usuário de se manifestar no futuro, eu passo a exercer sobre ele censura prévia, porque eu estou pressupondo que na hipótese de no futuro sabe-se lá ser, mas se ele cometer um ilícito já está previamente proibido. Isso não existe, isso é censura. Então, se essas determinações foram feitas contra a plataforma, de excluir perfis, e o Elon Musk entende que isso seja censura, ele não pode perguntar? Pode perguntar. Então, esse ponto é pacífico, é crítica. Isso é uma pergunta, isso não é ataque. A gente precisa, de novo, separar o joio do trigo, senão a gente não sai do lugar e passa a tratar liberdade de expressão como um conteúdo criminoso. Doutor André, eu tinha perguntado sobre também a questão da jurisdição, né? Muita gente perguntando se o Alexandre de Moraes tinha jurisdição para colocar o Elon Musk no inquérito ali das milícias digitais. Não tem jurisdição. Na verdade, não tem foro privilegiado nem nada do gênero. No entanto, o que a decisão demonstra está fazendo, ou está entendendo, é que o Elon Musk, ao se manifestar, estaria ofendendo a soberania nacional e, portanto, ele foi incluído no inquérito das milícias digitais, que é um dos 9 inquéritos que hoje compõem os inquéritos sigilosos do STF. Então, a partir do momento em que ele integra esse inquérito que tramita no STF, o STF passa a ser legitimado para essa investigação. O problema é que nessa investigação, nesses inquéritos tudo cabe, né? É muito complicado pensar que seja possível uma pessoa nos Estados Unidos, um cidadão norte-americano, se manifestar em inglês a respeito de do que entende ser uma injustiça aqui no Brasil e passar a ser investigado pela nossa corte. Quer dizer, amanhã é possível talvez que alguém no Japão faça uma outra manifestação, na Austrália. Eu vi ontem que jornalistas se manifestaram e disseram que há autoritarismo da corte. Então, enfim, daqui a pouco aqueles jornalistas vão também ser investigados na Austrália pelo inquérito. Então, a gente precisa ter um pouco de parcimônia na forma como se entende essa competência do STF para esses inquéritos. É necessário que a gente entenda que o juiz natural é uma regra processual para evitar julgamentos de exceção. Um juiz é sorteado e não escolhido, e também não escolhe quem julga, justamente para que julgamentos de exceção sejam evitados. É uma regra democrática e que precisa ser respeitado. Quando você pode colocar no inquérito tudo e todos em qualquer lugar do mundo, é óbvio que essa regra passa a ser, vamos dizer, um pouco relativizada, para dizer o mínimo. Inclusive, doutor André, ainda aproveitando, já que nós estamos falando sobre competência, sobre jurisdição, acho que vale lembrar que aquele site de fofocas, Choquei, né, que já está super queimado em relação, acabou de sair dessa questão que envolve até uma moça que quase tirou a sua própria vida e agora vem com essa outra fake news, dizendo que o FBI e a Polícia Federal estariam ali integradas, e o FBI, inclusive, com o poder de fazer busca e apreensão, se fosse o caso, no escritório ou na residência de Elon Musk. E, assim, dá vontade de dar risada de uma coisa dessa, né? Porque é incrível a capacidade, a criatividade, e sites de fofoca querendo palpitar nesse tipo de coisa. O senhor está aqui, que entende de fato de leis, trazendo a informação que nem mesmo jurisdição para incluir Elon Musk nesse inquérito, que é de milícias digitais, onde temos um site de fofoca propagando fake news, né? A gente está, assim,
Tá tudo interligado, só que para o lado errado. Como que você vê essa questão? Pois é, e é bom a gente lembrar, né, que não há nada nesse momento contra o Elon Musk. Falou-se em uma punição de derrubar a plataforma. Bom, isso se a plataforma, que é uma empresa, uma pessoa jurídica, descumprisse as ordens judiciais. Mas contra o Musk não há nada. Então, vamos supor que alguma punição pudesse eventualmente ser dada a ele por uma corte brasileira e que essa decisão ela fosse respaldada pelos Estados Unidos, o que eu acho bastante difícil, pela forma como eles encaram, inclusive, a liberdade de expressão lá. Lembre-se que o Alan dos Santos, há 3, 4 semanas atrás, foi negada a extradição dele, justamente por entenderem que a manifestação não poderia ser criminalizada, ser entendida lá como um crime. Então, quer dizer, é muito difícil que os Estados Unidos entendam isso como um problema. Mas, ainda assim, ainda que aceitemos isso, ele está começando agora a ser investigado. Ele não poderia jamais, seria impensável que ele sofresse agora alguma sanção. Quando você começa a investigação sobre alguém, você não pode condenar a pessoa e nem sancioná-la. Então, tudo isso é um absurdo. Pensar-se que o FBI pode fazer isso ou aquilo, ou que ele possa sofrer qualquer tipo de punição, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, em razão dos fatos que acabaram de acontecer, sem dúvida, no mínimo, uma fantasia imensa. Inclusive, Max, já apagaram. O site da Choquei já apagou o post que falava que havia uma cooperação internacional que permitiria que Polícia Federal e FBI investigariam e teriam poder, inclusive, de busca e apreensão, perseguindo Elon Musk fora aqui do Brasil. Incrível, né? Pois é, isso aí assim, a gente já sabe já que tipo de reputação que um site desse tem, e inclusive investigações mostraram ligações, né, desses sites até com outras agências, com influenciadores, com o governo e tudo isso. Bem, doutor André, eu queria aproveitar porque saiu, né, no domingo esses prints dessa adição do Elon Musk no inquérito, e duas coisas me chamaram a atenção, né? Era dizendo que ele teria cometido incitação ao crime, que ele teria feito obstrução de justiça. Na verdade, tem uma terceira coisa, que dizia que ele impactou a opinião pública de modo ilegal, né? Eu queria entender como que essas coisas se deram, né? Como que essa terceira eu nem sei o que é impactar a opinião pública de modo ilegal, mas a obstrução de justiça e incitação ao crime, como é que isso teria se dado? Pois é, entender que impactar a opinião pública possa ser ilegal mostra o quanto que nós temos entendido nos últimos anos a liberdade de expressão como uma atividade perigosa, como um risco à sociedade, né? Ou seja, falar ou influenciar as pessoas sempre foi tido como algo bom, positivo, né? Se aquilo que eu falo tem impacto, é porque as pessoas estão interessadas no que eu estou dizendo ou naquilo que eu tenho para oferecer. Hoje passou a ser algo ruim, negativo. Então, isso mostra como nós temos criminalizado a liberdade de expressão no país, ao avesso das democracias mais maduras e civilizadas do mundo, que entendem que a liberdade de expressão é uma ferramenta da democracia e não um risco à democracia. Agora, a obstrução de justiça, mencionado a incitação ao crime, fica, de fato, a gente aqui tem que entender mais ou menos para que caminho que foi a decisão, porque os elementos todos não estão na decisão e outros eventuais elementos não foram tornados públicos. Esses inquéritos mencionados, ou o inquérito mesmo no qual o Musk foi incluído, é sigiloso. Então, se há outros elementos fora da decisão, a gente não sabe e não saberá. Então, pelo que nós temos ali, o que pode ser dito, ou que pode ser suposto, é que a incitação ao crime seria porque ele se manifestou de tal maneira a inflamar as pessoas a criticarem ou a agredirem eventualmente ministros ou as instituições. Bom,
você não pode entender que a fala de uma pessoa impactar a outra e essa outra agir da sua própria cabeça de uma forma agressiva é culpa de quem falou, né? O crime de incitação ao crime, né, a incitação ao crime, ela precisa ter um elemento de conexão entre a fala criminosa e o estímulo a que terceiros cometam aquele mesmo crime. Então, o Musk precisaria necessariamente dizer coisas que levariam os terceiros a cometerem agressões. Não há nada na fala dele. A fala dele responde só por ele. Ele fala em seu próprio nome. Ele não estimula ninguém. Eu, pelo menos, não vi nenhuma mensagem dele conclamando quem quer que seja a fazer o que for. Então, isso não pode ser entendido como uma incitação ao crime, a meu ver. E a mesma coisa, a obstrução da justiça. O que seria obstrução da justiça? Impedir ou se recusar a cumprir determinada decisão, ou, de alguma forma, reativar perfis que foram excluídos e perfis de pessoas que foram entendidas como antidemocráticas ou qualquer coisa do gênero. Quer dizer, isso obstruir a exposição de autos sigilosos, seria a isso que se referia o ministro? Talvez mostrando documentos, ele exporia autos que não poderiam ser expostos, e isso obstruiria a justiça. É tudo muito suposto. Não vejo também nenhuma obstrução. Você descumprir uma ordem judicial é uma escolha sua, você vai receber a sanção. Isso não é antidemocrático. Você reativar um perfil de alguém que possa ser considerado por uma corte antidemocrática não te faz antidemocrático. Não é porque ele reativa o perfil de alguém que diz algo que ele concorde com aquela pessoa que disse algo. Então, quer dizer, é um exercício um pouco de imaginação aqui, quase um quebra-cabeça que a gente tenta supor que tenha havido o raciocínio jurídico para se ter essas conclusões conceituais a respeito dessas imputações ao Musk. Eu confesso que não vejo nenhuma delas. Inclusive, nós separamos aqui um trecho de um vídeo onde o Elon Musk se manifesta, uma fala dele no Spaces, ainda hoje, sobre esse assunto. Vamos ver. We kept getting these demands from this Judge Alexander. That's his name on Twitter, at Alexander. And there would be to suspend accounts. Immediately, we were given typically 2 hours to suspend an account or face massive fines. And the final straw is we were being given demands to suspend sitting members of the parliament and major journalists. And moreover, we could not tell them that this was at the behest of Alexander Morales. We had to pretend that it was due to our rules of service. And that was the final straw, and we said no. Bem, fica bem claro aí, doutor André, como ele acha estranho, né, tudo isso. Eu acho que também é interessante mostrar aqui para o nosso público como que um americano vê decisões de um juiz da Suprema Corte. Né? Talvez seria até interessante a gente comentar um pouco de como é a Suprema Corte americana, que muitas das vezes ela até diz, não, sobre isso aqui eu não vou decidir, né? Isso aqui é o Estado que decide, né? Isso aqui não somos nós. Então, a Suprema Corte americana ela age de um jeito bastante distinto da nossa. Só você vê a quantidade de processos que a Corte americana, né, tem aí num ano e quanto que a Suprema Corte brasileira tem. Mas aqui o que me chamou a atenção, esse foi um Spaces, tá? Foi gravado pelo Samuel Pancher, de hoje, lá no Twitter. E o que me chama a atenção é esse espanto do Elon Musk quando ele começa a se deparar com as ordens do Alexandre de Moraes. Ele fala, olha, a gente não tem nem tempo, tem que ser imediatamente, a gente não pode dizer de onde veio a ordem, a gente tem que fingir que a pessoa infringiu a regra de uso da plataforma. Ou seja, chama atenção isso, esse espanto do Elon Musk e de muitos americanos, porque isso foi o que viralizou, inclusive, a gente viu aí perfis enormes americanos se manifestando sobre a situação e com verdadeiro espanto,
do que está acontecendo aqui, porque isso nos coloca muito mais perto de China, de Coreia do Norte, de Cuba, de Venezuela, de Rússia, né, do que dos países mais civilizados do Ocidente. Eu acho muito interessante, queria ouvir o seu comentário sobre essa fala do Elon Musk. Inclusive, o Elon Musk chamou, nesse mesmo Space de hoje, mais cedo, ele chamou o Alexandre de Moraes para um debate. Você vê, os americanos têm muito isso, essa questão do debate. Eu não sei se o Alexandre de Moraes vai aceitar, não, doutor André. Culturalmente, né, há uma diferença brutal entre os norte-americanos, a forma como eles encaram a liberdade de expressão e como nós encaramos. Na verdade, inclusive como eles encaram o debate. Você pode ver por aqui que os debates, muitas vezes até nas televisões, nos rádios, eles são sempre amistosos, né? Ninguém enfrenta ninguém, todo mundo é muito cordeirinho e cordial, né? Você vai, mesmo fora do, não precisa ir para os norte-americanos, você vai na Argentina, você vai aqui do lado, né? Grita com o outro, sobe na mesa, faz parte, o confronto, ele faz parte da construção do raciocínio. A partir do momento em que eu confronto o que eu penso com alguém que pensa o contrário de mim, isso faz com que eu pense melhor aquilo. Não é que eu vou ser convencido ou que a pessoa vai me submeter, não, eu passo a melhorar os meus argumentos. Aliás, essa é uma grande vantagem de ser professor. Quando você vai para uma sala de aula e se tem alguém que ainda confronta o outro dentro do Brasil, são os alunos, né? Você vai para uma sala de aula e o aluno te faz aquela pergunta inconveniente, te coloca na parede, discorda de você, você volta melhor para a próxima aula. Você vai preparar e fala, agora eu quero ver se vão me perguntar aquilo de novo. Isso faz parte de uma melhoria, de você crescer intelectualmente. E os debates são isso, a gente não tem isso aqui. Você vai, mesmo na Suprema Corte, quando há algum debate, é muito mais uma discussão sobre questões até pessoais ou que não tem nada a ver com um assunto técnico. Os debates, os enfrentamentos técnicos não existem. Aliás, muitas vezes até a pessoa, o ministro vai lá, lê o seu voto e o outro faz uma leitura de 4 horas para concordar com o voto do outro. Bom, se você concorda, o seu voto não precisa ser lido. Você concorda, então não precisa ler. Então a gente tem uma relação aqui dentro do colegiado muito mais disposição às vezes de vaidades intelectuais do que de confronto, que é o que alimenta. Isso lá fora nas cortes norte-americanas é visto de outra maneira, né? E a liberdade de expressão é também vista por eles de uma outra forma. A liberdade de expressão lá fora, nos Estados Unidos, sobretudo, é uma conquista civilizatória. Eles entendem a liberdade de expressão como algo que eles precisam preservar. É isso aí, olha, acho que caiu rapidamente, mas eu ainda gostaria de, para a gente poder fechar esse conteúdo, já já a gente retorna aqui com o doutor André, para a gente finalizar e passar para a próxima pauta. Ele voltou. Voltou? Voltei. Pois não, doutor André? Eu estava falando da diferença, né, entre a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos e aqui, e há para o norte-americano, a liberdade de expressão é uma conquista civilizatória. Eles entendem que preservar a liberdade de expressão é preservar a história, a memória da construção do próprio país. E nós não. Nós entendemos que a liberdade de expressão é uma concessão, né? Então o Estado nos concede, se a gente se comportar direitinho, você pode ter liberdade de expressão. Se você for bastante responsável e não agir de forma reprovável, olha lá, eu vou te dar um pouquinho de liberdade de expressão. A gente vê dessa maneira a liberdade de expressão, como uma concessão e não como uma conquista. E isso influencia, óbvio, toda uma cultura, não só dos juízes, mas de todos nós. Nós temos uma relação autoritária com a liberdade de expressão, que acaba, de alguma forma, se espelhando no que a gente tem visto no país nos últimos anos. E lembrar que isso não veio só de agora, né? Essa indignação do próprio Elon Musk. Alguns dias atrás a gente teve as denúncias do Twitter Files, né, do jornalista Schellenberg. Ai, eu sou péssima no inglês, gente, tem que puxar o né? Schellenberg.
Enfim, a gente teve esse caso denunciado nessa conta do Twitter Files, e o que me chama a atenção na fala do Elon Musk, que a gente acompanhou aqui no Spaces, é justamente isso. Ele não teme em nenhum momento que o X saia do Brasil, porque isso não é uma questão de preço. Ele vai perder dinheiro? Vai perder dinheiro, mas são valores que lá nos Estados Unidos eles não vão abrir mão. Diferente do que a gente vê em outras plataformas. A gente está falando de Elon Musk, do X. Agora, exatamente isso que ele disse que acontece, que ele estava sujeito a fazer para se enquadrar no que foi imposto pelo ministro Alexandre de Moraes, é o que a gente já vê no Instagram. No Instagram acontece muito isso. Pessoas tomam punições, perdem seus perfis. Ainda na semana passada eu estava conversando com um influencer que é mais, né, no perfil de direita, mais conservador, e ele disse que havia tomado uma punição sob uma justificativa que não tinha nada a ver com o contexto do assunto que ele tratava no vídeo. Ele estava falando de banana e lá dizia que a punição dele é porque ele falou de amoras. Então, assim, não tinha nada a ver, não tinha justificativa. Aí eles simplesmente colocam lá, você não agiu de acordo com as normas previstas na nossa comunidade. Pronto, punição está tomada, o perfil está derrubado, e Elon Musk não concorda com isso. Estamos sujeitos a perder o X? Estamos aqui no Brasil, mas é isso que acontece em países onde existem tiranos no comando, né? Então, pode ser que isso aconteça, a gente já tem inclusive a ferramenta do VPN, o próprio Elon Musk colocou lá no Twitter como que dá para driblar isso, esse tipo de situação, mas é aquilo, né, Max? A gente percebe que ao impor essa multa, caso o X devolvesse perfis de contas que foram suspensas, ao trazer essa possibilidade de suspender o X do Brasil, ele mordeu a isca, porque é isso que acontece em países ditadores. Pois é, a gente vai se aliar, né, entrar numa lista seleta de países que baniram o X, e obviamente aí que são países onde a democracia ali é muito mais uma fachada, né, do que uma democracia real. E uma última pergunta ainda sobre esse assunto, doutor André. A gente vê muitas pessoas falando sobre denúncias em tribunais internacionais, né, do Tribunal de Haia, a questão de direitos humanos, muita gente falando sobre denúncias da maneira, até como que, para falar de um outro assunto que está conectado, né, de réus do 8 de janeiro estão sendo tratados, direitos fundamentais que estariam sendo violados, e fica sempre aquela questão, mas será que isso adianta de alguma coisa? Né, eu queria saber da sua opinião sobre tudo isso que a gente está passando, o mundo inteiro está sabendo, e se realmente assim, um tribunal internacional ele tem como, né, fazer algo em relação a isso que acontece no Brasil. Bom, só fazendo até porém, a Berenice falou uma coisa interessante do VPN, né? É bom lembrar que não é a primeira vez, então não será, se ocorrer, eu acho que é difícil que ocorra a suspensão do X, primeiro porque não houve ainda nenhuma ordem descumprida. E se houver, a decisão do Moraes fala numa multa de 100 mil. Então teria de primeiro passar por essa multa, se isso continuar, descumprimento continuar acontecendo, aí é possível se pensar numa suspensão. Então, a gente teria ainda alguns passos. Mas é bom lembrar que não é a primeira vez que acontece isso, no Brasil, inclusive. Muitas pessoas me perguntam, já aconteceu na jurisprudência do mundo uma rede ser suspensa? Eu falo assim, no Brasil, a gente teve já isso aqui. Toda a jurisprudência esquisita a gente já teve aqui no Brasil. O WhatsApp já foi suspenso, inclusive por um juiz de primeira instância. O Telegram já foi suspenso. Agora, é bom lembrar que quando essas plataformas foram suspensas, inclusive o Telegram, houve na decisão um entendimento de que se utilizar o VPN seria burlar o cumprimento da ordem. Seria, portanto,
passível o usuário que utilizasse o VPN seria passível de punição por burlar a ordem. O VPN seria uma burla, entendida como uma burla pela decisão. Então, é necessário que a gente entenda que VPN não é solução, porque se houver a suspensão, as decisões anteriores já trataram o VPN como um meio ilícito alternativo de se chegar à utilização da plataforma. E quanto à questão de como a gente, enfim, como é que a gente lida com tribunais internacionais ou algum tipo de denúncia ou algo do gênero. Veja, esses tribunais internacionais ou essas denúncias, elas são muito mais políticas do que jurídicas. Então, é importante, claro, que esse assunto seja debatido no mundo, não apenas no Brasil. Por quê? É um tema que interessa ao mundo. Liberdade de expressão, limite da liberdade de expressão. Se nós aqui no Brasil estamos certos ou errados, se a corte está fazendo um bem ou um mal, se a defesa da democracia deve ser feita assim ou não, bom, esse é um assunto que interessa ao mundo. Democracia, liberdade de expressão. Então, esses debates são relevantes para todo mundo, para todas as democracias, não só algo interno. E é relevante, sim, que os olhos do mundo estejam voltados para nós. Isso é importante para alimentar o debate no Brasil. Eu sempre digo, quando alguém lá fora, isso já aconteceu diversas vezes, o ano passado eu já fui entrevistado, por exemplo, pelo New York Times, já fui entrevistado pelo Le Monde, e sempre que eu fui entrevistado pelo New York Times ou pelo Le Monde, aqui no Brasil o assunto passou a ser discutido. Às vezes você é entrevistado aqui dentro do Brasil e ninguém fala, ninguém repercute, ninguém se interessa muito pelo debate. Quando alguém de fora fala, todo mundo aqui dentro acaba repercutindo. Então, os olhos do mundo estarem voltados para nós é algo que alimenta o nosso próprio debate sobre os nossos temas ou sobre os nossos problemas, as nossas mazelas. Eu vejo essa a importância de uma denúncia, ou de fora, ou de qualquer coisa do gênero. Mas, juridicamente, o impacto de uma discussão sobre os nossos temas em tribunais internacionais é pequena. É pequena porque as decisões desses tribunais internacionais são muito mais políticas do que jurídicas na prática. Perfeito, doutor André, e acho que a gente está fazendo um verdadeiro news especial hoje, né? Trazendo aí todos... É o assunto do momento, né? Exato, trazendo todos os pontos de vista, a análise técnica do doutor André brilhantando muito a nossa análise. E eu queria fazer um convite a vocês que estão assistindo, você quer ficar realmente atualizado, entre na plataforma do Te Atualizei. A Bárbara tem uma plataforma própria, que é o teatualizei.app. Inclusive, ela tem um recadinho aí pra gente. Vamos assistir. Foi em 2019 que eu comecei a fazer vídeos pro Te Atualizei. Eu era só uma dona de casa assistindo tudo que estava rolando na política. Só que eu queria fazer alguma coisa a mais porque tinha um monte de jornalista divulgando invencionismos e chamando militância escrita de notícia. Logo no começo eu descobri que precisava colocar uma dose de humor para deixar a realidade mais palatável. O plano era, ainda assim, rir de tudo no final. Eu não tinha equipe, não tinha cenário, não tinha nenhum aparelho profissional. Mas fui lá e liguei uma câmera na minha casa para contar para as pessoas a minha opinião sobre os fatos políticos do momento. Foi tudo muito despretensioso, mas do nada vocês apareceram e me disseram que, ei, é exatamente isso que eu penso. Rolou uma identificação. Desde 2021, essa história ficou mais divertida por causa da família Te Atualizei. A minha plataforma é o lugar onde eu reúno a família para falar de política. Lá eu posso falar tudo que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu posso rir e ficar pé da vida, porque lá eu sou livre. E o deboche mais espontâneo também tá lá, na plataforma Te Atualizei. Quem assina o meu site se diverte com os meus vídeos exclusivos no sofá, com os episódios do Te Atualizei News e também com os meus documentários exclusivos. E agora, o Te Atualizei também tem um app com todos os conteúdos na plataforma. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito com todos esses conteúdos exclusivos. Portanto, entra pra família e venha ser livre junto comigo.